Livro do profeta Jonas, 4º capítulo, e nós vamos ler o capítulo inteiro, isto é, do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Diz assim o texto bíblico, em nome de Jesus. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha terra? Por isso fugi depressa para Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: É razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele desmaiar. Com isso, desejou morrer e disse: Para mim, é melhor morrer do que viver. Deus, porém, disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Ele respondeu: Sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. O Senhor, porém, lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado e nem a feito crescer. Ela nasceu em uma noite ela morreu. Contudo, Nínive, que tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos animais, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Fechem seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor guie essa reflexão dessa noite, ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, e faça a sua obra em nossas vidas, transformando quem nós somos, transformando como cremos e nos guiando a uma espiritualidade, a uma fé, a uma vida com Deus cada vez mais pautada nas Escrituras, cada vez mais de acordo com a sua vontade. Que o Senhor nos direcione mais uma noite para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar minhas irmãs, pode sentar meus irmãos. Mais uma vez, uma boa noite a todos vocês. Espero que vocês estejam muito bem, espero que vocês tenham passado um bom domingo, tenham tido tempo para dar, às vezes, uma descansada para mais uma semana que, graças a Deus, amanhã se iniciará com a nossa segunda-feira, que às vezes é tão doída, tão cansativa para muitos, mas que, graças a Deus, o Senhor ainda tem nos dado, que é sempre uma oportunidade de vida e de manifestar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O título da mensagem de hoje, a gente vai refletir sobre o perigo da religiosidade. E como base para isso, nós vamos ler o capítulo de Jonas 4, do 1 ao 11. E não só o capítulo 4, mas eu te convido a permanecer com a sua Bíblia aberta, por gentileza, que a gente vai entender tudo o que está acontecendo com Jonas, porque ele ficou furioso, e como esse texto, como este livro do profeta vem nos ensinar nessa noite sobre o perigo da religiosidade. A gente vive nessa época onde nós estamos presentes em tribunais cada vez mais rápidos. A gente vive nessa cultura do cancelamento, onde somos como lobos à espreita dos erros de cada um e cada uma, e no primeiro erro possível nós vamos cancelar, vamos xingar e vamos demonstrar um ódio, entre aspas, do bem.
Nós olhamos para as pessoas marcadas por vícios, fracassos, pecados, e muitas vezes decretamos que elas não merecem uma segunda chance. Somos muitas vezes julgadores, pessoas rápidas para a crítica, mas rápidas também para estressar-se e não ter paciência. Somos pessoas acostumadas a olhar os outros de cima para baixo e considerar os nossos sentimentos em primeiro lugar do que o sentimento dos outros. A queda de Adão e a corrupção do pecado nos trouxe essa natureza complicada, conflituosa. Só que essa natureza conflituosa e pecaminosa, embora nós estejamos libertos dela em Cristo Jesus, ainda há traços que podem nos acompanhar e nos perseguir, principalmente dentro da religião. Por isso, uma frase extremamente importante e que não é heresia, e eu peço sua atenção nisso, é que a religião pode ser a pior coisa para a sua vida. O cristianismo pode ser a pior coisa que pode acontecer com você. E o segredo de ser ou a melhor coisa ou a pior coisa está na maneira que você vai enxergar a religião. De um lado, você pode abraçar a religiosidade, e tudo que era para ser salvação na sua vida vai te trazer uma condenação muito pior do que se você não conhecesse. Por isso eu digo e afirmo que a religião é a coisa mais perigosa do mundo, porque ela pode salvar a sua vida através de Cristo, mas ela pode te fazer mais condenado e mais ainda, por ter conhecido a verdade, mas não ter vivido ela. Por isso a religião é algo extremamente perigoso, porque pode cegar, pode fazer você ficar preso num método, num sistema de ordem, de leis, de normas, do qual você nunca vai ter um encontro com Jesus, embora você acredite que tenha tido. Por isso, nessa noite, um tema é muito sério. É um tema para a gente refletir sobre o perigo da religiosidade. Isso ecoa muito em Jonas capítulo 4, onde é onde é um profeta que conhecia Deus. Ele era profeta. Ele escutava audivelmente a voz de Deus. Eu não sei se todos têm esse privilégio, mas eu não sei se em algum momento da minha vida eu pude escutar audivelmente a voz de Deus, como os profetas do Antigo Testamento escutavam. Muito menos ter um relacionamento com Deus como eles tinham. Tão claro, tão direto, onde Deus falava e eles diziam, assim diz o Senhor, essa fórmula, essa cláusula que expressa diretamente o que Deus está querendo. Mas é esse mesmo profeta, que é tão usado por Deus, que é tão disponível para Deus, que nos dá um exemplo terrível de como a religiosidade cega as pessoas e pode cegar, inclusive, aqueles que se dizem e acreditam que estão perto de Deus. A grande pergunta do texto e a grande reflexão para a gente nessa noite é: em qual lugar nós estamos? Nós somos mais parecidos com Jonas, presos à religiosidade, ou mais parecidos com o povo de Nínive, cruel, pecador, mas que foi alcançado pela misericórdia de Deus? Por isso eu quero refletir com vocês rápidos 3 movimentos nessa noite de domingo, para a gente entender esse perigo da religiosidade. Em primeiro lugar, o capítulo 4, ele se inicia dizendo que Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então, a primeira pergunta, quando a gente lida com esse texto, com o capítulo 4, é: por que Jonas está bravo? Por que Jonas está furioso? O que está acontecendo com Jonas? Por que ele está assim? E a resposta do porquê Jonas está furioso está no capítulo 3 do livro, que é no versículo 10, quando Deus viu o que eles fizeram, o arrependimento de Nínive, como se converteram do seu mau caminho, então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. O ódio, a raiva de Jonas está por Deus não ter punido Nínive. O
primeiro capítulo de Jonas é a história onde Deus fala para Jonas: Jonas, você vai para uma cidade chamada Nínive. E nessa cidade chamada Nínive, você vai pregar para que eles se arrependam. Mas Jonas, em vez de ir para Nínive, ele foge para Tarsis. E o principal motivo que fez Jonas fugir para Tarsis não é porque ele estava com medo de ser morto em Nínive, não é porque ele estava com medo de ser perseguido em Nínive, mas era porque ele sabia que se ele pregasse para Nínive, Deus perdoaria aquele povo. E Jonas, como um judeu legalista, não queria que Deus perdoasse um povo pagão, sem lei e sem Moisés. Por isso ele foge para Tarsis. E apesar dessa fuga dele para Tarsis, o Senhor está mostrando, desde toda a Bíblia, que não são as nossas vontades e nem os nossos erros que definem o que Deus faz na história, porque cremos que Deus é soberano. Então Jonas, querendo ou não, se Deus quer salvar Nínive, ele vai. Independente da vontade de Jonas, Deus tinha um propósito em Nínive. E mesmo com a birrinha de Jonas, Deus fala: Jonas, você querendo ou não, você vai para essa cidade. E se você se fizer de difícil, eu envio o grande peixe para te engolir e para você refletir dentro desse ventre, que é o que Deus faz. Então Deus está mostrando desde a história que quando Ele quer mostrar misericórdia e graça, pouco interessa quem está contra, porque agindo Deus, ninguém impede. Ele é soberano para salvar quem Ele quer, como está em Romanos 9, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por isso, pouco muda a expressão humana diante de um Deus que quer salvar pessoas. Mesmo Jonas, não querendo que Nínive fosse salva, Deus usa Jonas soberanamente, mesmo ele não querendo, para ele ir pregar nessa cidade. Mas Jonas não é tão fácil. Jonas não é tão tranquilo. Apesar da experiência de quase morte de Jonas e da salvação de Deus, dele ter morrido, tendo sido engolido por esse grande peixe, ainda assim Jonas está com o coração duro. Em Jonas capítulo 3, a gente vê Jonas chegando em Nínive. E ele diz, versículo 1 e 2, o Senhor a Jonas: vá agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. A mensagem que Deus tinha ordenado a Jonas dizer em Nínive era uma mensagem de arrependimento. Era uma mensagem de transformação, de misericórdia. Mas se você for para Nínive, e Jonas capítulo 3, versículo 4, a gente vê que Jonas não prega sobre amor, não prega sobre arrependimento, e tampouco prega de verdade. Na verdade, o texto é muito engraçado em ressaltar, no versículo 3 de Jonas 3, de que a cidade de Nínive era uma cidade grande, que levava 3 dias para percorrer ela. Mas Jonas, por contrapartida, percorre a cidade só por 1 dia, não por 3. Ou seja, ele não quis pregar para a cidade inteira. E além disso, a pregação de Jonas foi um tanto quanto simplista. Ele só disse: Nínive será destruída daqui a 40 dias. E foi embora. E Jonas, ele vai embora em direção ao alto dessa montanha e se senta naquela montanha alta para ver Nínive sendo destruída. Ele coloca os seus óculos 3D, senta na cadeira The Box do Cinemark, que tem simulação de movimento, para assistir na resolução máxima a pecadora cidade de Nínive sendo destruída e trazendo alegria a Jonas. Mas contra a alegria de Jonas, Deus mostra no versículo 10 do capítulo 3 que Ele tem compaixão da cidade. Apesar da mensagem pífia e hipócrita de Jonas, versículos 5 e 6 do capítulo 3, que os habitantes de Nínive creem em Deus, decretam jejum, até os animais ficam em jejum, e cobertos de pano de saco, eles se arrependem, para que Deus não o destruíssem. E Deus tem misericórdia desse povo. Por isso a gente vê outra lição importante no texto. A ação do Espírito Santo no coração de alguém não depende da qualidade da pregação,
mas depende da soberania e graça de Deus. Por isso nós não podemos em momento algum acreditar que o crescimento, a vitalidade, a saúde da igreja está refém da nossa qualidade, do jeito que falamos, do jeito que pregamos. Se a mensagem é boa, se o louvor é de qualidade, se a estrutura é bonita, se os bancos são confortáveis, se todos os ar-condicionados estão funcionando, aí sim vai rolar. Mas a gente vê Jonas numa pregação de uma frase, fazendo com que 120.000 habitantes se convertessem. Porque a conversão não reside na nossa qualidade de pregador, mas reside na misericórdia soberana de Deus, que olha para pecadores com graça, mesmo quando não merecem. Mas é importante fazer uma ressalva sobre essa cidade de Nínive. Nínive não era uma cidade qualquer. Até agora você pode estar, assim como eu estava enquanto estudava esse texto, com raiva de Jonas. Nossa, mas Jonas é cruel. Jonas é um homem sem coração. Jonas é um religioso mequetrefe. Mas Nínive não era tão boazinha assim. Nínive tinha um costume de, em todas as suas guerras, juntar todos os cadáveres dos vencidos na batalha, os incinerar a ponto de sobrar os esqueletos e fazer montanhas com os crânios dos derrotados. A ponto que qualquer um que chegasse perto da cidade olharia para aquela montanha de esqueletos e visse como Jonas é uma cidade guerreira e forte. Além disso, obviamente, Jonas não tinha a lei de Deus, era uma cidade pagã que adorava ídolos. Eram pessoas ruins, eram pessoas perversas. Isso justifica muito do ódio de Jonas para ela. E por isso mostra que muitas vezes o nosso coração se assemelha muito ao de Jonas. Todas as vezes que olhamos para as pessoas com ódio, todas as vezes que olhamos para as pessoas com diferenças, estereótipos, nós estamos sendo como Jonas. Nós estamos sentando em cima do monte esperando que Deus as mande para o inferno. Todas as vezes que olhamos para o nosso irmão ou para a nossa irmã, que tem uma opinião política diferente da nossa, seja de esquerda ou seja de direita, e o criticamos com ódio, o criticamos como a pessoa mais cruel, errada do mundo, que é totalmente distante e avessa dos valores de Deus e que por isso merece o nosso cancelamento, estamos sendo como Jonas. Quando olhamos para os movimentos humanos que acontecem, por exemplo, na Avenida Paulista com a parada LGBT, e olhamos com ódio, com rancor, talvez estamos nos assemelhando como Jonas, que tudo o que queria era sentar em cima do monte e ver o juízo de Deus. E muitas vezes o nosso coração cruel e religioso é muito parecido com o de Jonas, que odeia, que guarda rancor, que se sente superior aos outros. Eu sou melhor do que aquele que tem uma orientação sexual diferente que a minha. Eu sou melhor do que aquele que votou num candidato diferente que o meu. Eu sou melhor do que aquele que torce para o Palmeiras. Eu sou melhor do que aquele que tem uma orientação diferente. Eu sou melhor do que aquele que é de humanas, eu sou melhor do que aquele que tem o QI abaixo de 100, eu sou melhor do que aquele, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. E eu sou Jonas, que tenho a lei, que tenho a religião, que agrado a Deus, que sou amigo de Deus, que sou o profeta de Deus, e o resto que queime e seja julgado por esse Deus que quer mandar todos para o inferno. Por isso, a religiosidade cria uma percepção da qual Cristo nunca ensinou. A religiosidade cria uma percepção de um evangelho que não prega amor e salvação, mas de um evangelho que tão somente prega condenação e ódio. Por isso a gente tem vivido esse momento sócio-religioso do ódio do bem, de cristãos de extrema direita que odeiam, que cancelam, que xingam, que usam o Facebook, o Instagram e diversas redes sociais para compartilhar vídeos, posts e comentários para odiar todos os contrários aos seus próprios pensamentos. Por isso, sim, eu critico a igreja brasileira e critico nós, eu e você, dos quais muitas vezes temos sido parecido com Jonas.
Por isso, em primeiro lugar, quando a gente olha para esse texto, a gente vê o coração de Jonas sendo exposto. Jonas não se alegra com a conversão dos pecadores, mas fica irado. Jonas conhece a teologia. No capítulo 4, no versículo 2, Jonas não está só conversando, aqui ele está citando um texto de Êxodo, aonde Deus, quando se apresenta a Moisés, diz: eu sou misericordioso e compassivo, e estendo a minha misericórdia de geração em geração. Jonas está citando o Pentateuco. Jonas conhece a teologia, Jonas conhece a Bíblia, Jonas conhece o que Deus quer, Jonas conhece como Deus é. Jonas tem a carteirinha de membro, Jonas tem o batismo, Jonas é crente há anos, Jonas foi apresentado, Jonas serve na igreja, Jonas é profeta. Mas Jonas não tem nada do coração de Deus. E esse é o perigo da religiosidade legalista. Saber a doutrina, saber a teologia, ser refinado na percepção, ser refinado nos argumentos, ser refinado nas respostas, nas perguntas, ter uma boa oratória, mas não ter o coração moldado por ela. E uma vida prática totalmente distante da teologia que conhecemos. Jonas é o crente que canta, Jonas é o crente que conhece os textos, mas que prefere ver todo mundo debaixo do juízo de Deus. E quantas vezes, quando olhamos para pessoas com aparências, passados marcados por erros, e em vez de celebrarmos por uma vida que está tendo a oportunidade de conhecer a Deus, nós, antes de abraçarmos com alegria, damos um passo para trás com desconfiança. Será que hoje nós não fazemos o mesmo com a Nínive que nos é apresentada nesse mundo e nessa cultura secularizada? Será que existem pessoas que não merecem perdão? Sejam políticos, criminosos, parentes. O coração de Jonas está em nós quando a gente se incomoda com a possibilidade de Deus demonstrar graça àqueles, ao nosso ver, que não merecem. Por isso, em segundo lugar, Deus ele usa uma lição pedagógica para ensinar Jonas, e ele planta essa árvore para ensinar Jonas um pouco sobre a misericórdia de Deus. É engraçado que no versículo 3, a religiosidade de Jonas é tão forte, o legalismo de Jonas é tão forte que mostra que o religioso e o legalista preferem morrer do que viver o evangelho da graça. O versículo 3 é muito forte, Jonas fala: Senhor, me tira agora a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Isso é uma realidade que a gente enfrenta na igreja. Crentes religiosos que preferem ir embora da igreja do que entenderem um evangelho de graça. Crentes que preferem ir embora da igreja do que escutar um estilo musical que não gosta. Crentes que preferem ir embora da igreja do que aguentar uma igreja que foi pintada da cor que não gosta. Crente que vai embora da igreja porque alguma família chegou, porque algum irmão é diferente, porque algum irmão pensa diferente. Essa é a religiosidade que mata, de pessoas que preferem morrer, pessoas que preferem ir embora, pessoas que preferem se isolar do que viver um evangelho de graça e misericórdia. Pessoas que são como Jonas, que é melhor morrer do que viver essa graça de Deus que eu não suporto. Por isso, Deus dá uma lição pedagógica a Jonas, mostrando que Jonas se importa mais com um conforto pessoal do que com a salvação de milhares de pessoas. E é essa a ironia do texto. Jonas está mais preocupado em ter uma sombrinha para ele descansar do sol quente do que com vidas não irem para o inferno. Quando nós brigamos na igreja, porque eu prefiro música clássica do que rock, do que eu prefiro coral do que MPB, e os louvores têm que ser no meu gosto, eu estou sendo como Jonas, que prefiro o meu conforto pessoal, que prefiro as minhas preferências do que a salvação das pessoas. Pouco me importa se o estilo musical, se a estrutura da igreja conversar mais ou menos com a cultura de hoje. O que importa é eu sentar numa igreja que seja como eu gosto, como eu quero, de acordo com as minhas preferências. Então, se qualquer coisa for diferente do que eu quero, do que eu acho que deve ser,
eu fico insatisfeito. Porque para mim muito mais importa o meu conforto pessoal do que a possibilidade da salvação de mais pessoas além de mim. Muitas vezes a gente está mais preocupado em termos um culto confortável do que termos um culto missionário, onde o nosso pecado é exposto e nós somos chamados a termos uma aplicação prática à salvação que Deus nos deu. É muito mais confortável a gente ficar na teologia coach, onde Deus passa a mão na sua cabeça e não exige nada de você, do que um evangelho de graça que nos chama a uma atitude prática. Por isso, em terceiro e em último lugar, a gente vê a compaixão de Deus. O versículo 10 e 11 conclui o livro de Jonas dizendo: "E o Senhor disse, você tem compaixão da planta que você não cultivou e nem fez crescer, e que numa noite nasceu e na outra noite morreu? Por que eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, aonde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, e também muitos animais?" O contraste é nítido. O religioso ama o conforto. Jonas ama uma planta. Deus ama pessoas. O coração de alguém que foi alcançado pela graça, ele é missionário. Ele entende que a igreja é uma agência de salvação. O coração de Jonas entende que a igreja e o culto, na verdade, é alguma coisa que tem que me servir. O coração daquele que foi atingido pela graça, ele vem ao culto, porque ele entende que é nesse ambiente que eu sou capacitado para pregar o evangelho às pessoas há mais uma semana. Mas o coração de Jonas vem ao culto para ser servido com um louvor de qualidade, para ser servido com uma pregação agradável, para ser servido. O coração de Jonas tem uma perspectiva consumista do culto. É como se fosse um cardápio. E aí ele olha o cardápio de hoje, vamos lá, vamos ver o que tem hoje. 3 louvores, uma pregação de 30, 40 minutos, será que vou? Sei. Hoje eu não estou muito animado. Hoje não estou com muita paciência, não. É fulano que vai pregar? Não, fulano eu não escuto pregação dele, não. Eu só gosto do outro. Esse, para mim, quando prega, não, legal não. Porque eu enxergo o culto, enxergo Deus, aonde Deus é que está me servindo. E tudo no culto tem que servir os meus interesses e o meu conforto. O que revela um coração preso na religiosidade. Por isso, a gente vive nessa sectarização absurda, onde os movimentos atuais têm muito mais sido direcionados a criarmos igrejas conforme as faixas etárias, do que seguirmos o padrão bíblico de uma igreja com todas as faixas etárias, e que é uma só, independente das diferenças. Porque é muito mais fácil ser como Jonas, e eu construir uma igreja onde tem públicos diferentes e atender os gostos desses públicos diferentes, ou seja, de manhã eu vou fazer um culto mais tradicional por mais antigos, e à noite eu faço um culto mais jovem. Assim eu agrado os dois públicos. Mas fazer um culto onde tenha jovens e idosos, com a mesma mensagem, onde os dois sejam um só, não. Isso é impossível. Aliás, não tem como sermos um. É muito mais fácil sermos dois. É muito mais fácil sermos como Jonas. É muito mais fácil criarmos ambientes, espaços onde nós nos conectemos com os nossos interesses, onde a gente se conecte com a nossa linguagem, do que a gente abrir mão da nossa preferência para amar um pouco a preferência do irmão, mesmo que não seja a nossa. É muito mais fácil ser religioso, meus irmãos, do que viver o evangelho da graça. Por isso eu quero concluir dizendo que enquanto Jonas é esse exemplo terrível que assola o nosso coração e muitas vezes direciona o nosso coração pecador, existe um exemplo maior do que de Jonas, que é o exemplo de Cristo. Por isso, nós não podemos nos isentar da responsabilidade, nos darmos desculpa, que assim como Jonas foi complicado, nós também somos. E nós somos pecadores e por isso tudo bem, não.
Porque nós temos um exemplo maior a ser seguido, que é mais poderoso e eficaz do que Jonas. Enquanto Jonas quer sectarizar e dividir, Jesus fala: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e você somos um. Enquanto Jonas quer fazer as diferenças, enquanto Jonas quer o conforto pessoal, Jesus abre mão da glória, Jesus abre mão da majestade e ama pecadores, se assenta na roda de publicanos e ex-prostitutas para mostrar salvação àqueles que eram endemoniados outrora. Enquanto Jonas quer se fechar no seu clube de pessoas que pensam da mesma maneira, Jesus decide furar um pouco a bolha para mostrar salvação, mesmo aos que pensam diferente. Por isso, concluindo, através de Cristo nós temos o exemplo perfeito. O livro de Jonas, ele termina em aberto, termina com uma pergunta. A gente não sabe se Jonas se arrependeu do que falou. A gente não sabe se Jonas entendeu o que Deus fez. O livro termina assim. Mas a sua vida não precisa terminar desse jeito como Jonas terminou. Você não precisa terminar ainda na religiosidade, na indecisão. Você não precisa terminar ainda preso no evangelho baseado em conforto e interesse próprio. Você pode ser transformado. Você pode ser diferente. E você consegue ser diferente. Talvez você pense: mas eu não tenho forças o suficiente. Sim, você não tem forças o suficiente mesmo, e nunca vai ter forças o suficiente. E enquanto você pensar que é através das suas forças e das suas obras que você vai ser mais ou menos parecido com Jonas, só vai te levar a ser exatamente o que ele é. Alguém que acha que é através das nossas obras e do nosso esforço que nós seremos ou não aceitos por Deus. Mas Nínive percebeu que não era pelas obras dele a misericórdia do Senhor, mas é simplesmente a graça de Deus que alcança pecadores que não merecem, mesmo eles ainda estando mortos nos pecados. Não foi Nínive que se chegou até Deus falando: Senhor, misericórdia da gente, mas foi Deus que chegou primeiro a Nínive. Foi Deus que antes de Jonas sequer ter pisado em Nínive, já tinha determinado que Jonas iria lá salvar essas 120.000 pessoas. Por isso eu olho para essa história do mundo, onde eu vejo um Deus que está salvando pessoas. A missão não é nossa, a missão não é da igreja, a missão é de Deus e já começou há milhares de anos. A pergunta é: nós estamos ou não com Ele nessa missão? Deus já está salvando pessoas, Deus já está transformando trevas em luz. A pergunta é: a promessa da tua pé está junto com Ele ou ainda está patinando como Jonas? A pergunta é: ainda estamos focados nos nossos interesses pessoais? Ou estamos mais parecidos com Cristo? Por isso, eu vou pedir para vocês colocar de pé em nome de Jesus. E eu quero dar alguns exemplos práticos para a gente refletir durante essa semana. Em primeiro lugar, confesse o seu orgulho espiritual e reconheça quando você age como Jonas. É o exemplo que eu dou. E não só dou, mas que muitas vezes sou. Da onde a gente escuta as pregações, e a gente imagina como seria bom se fulano estivesse, se fulano escutasse, aplicando sempre para o outro, e não para nós. Como se quem precisasse fosse ele, fosse aquele. E eu já estou bom o suficiente. Eu já estou maduro o suficiente. Mas o primeiro passo para a gente caminhar, de sermos mais parecidos com Jesus, é a gente reconhecer o nosso orgulho espiritual e reconhecer aonde nós temos falhado. Eu não sei como você se vê no espelho. Eu não sei como você se enxerga, mas eu tenho uma certeza. Você e eu ainda não atingimos 100%. A promessa da tua pé consegue fazer melhor. A gente consegue ir mais longe. A gente consegue se parecer um pouco mais com Cristo. A gente consegue aplicar esse evangelho de maneira um pouco mais prática. A gente consegue ser um pouco mais transformado. Por isso, o primeiro passo é reconhecer que dá para ser melhor. Dá para ser mais parecido com Jesus. Mas para isso, a gente tem que reconhecer o nosso orgulho, o nosso ego, e se humilhar diante de Deus, oferecendo as nossas vidas a essa missão que Ele está fazendo no mundo.
Você não precisa ser engolido por um grande peixe. Você não precisa ser exposto à luz do sol para te queimar, para talvez você acordar. Você pode escutar hoje pelas palavras misericordiosas do Senhor e ser transformado. Mas a história de Jonas também nos mostra que se não for pelo amor, vai sim pela dor. Que independente da sua vontade ou das suas escolhas, se Deus tiver um propósito e quiser usar você, nem que Ele envie um grande peixe para te engolir, quase te matar, mesmo que Ele envie um sol para queimar a sua cabeça, Ele vai fazer isso. Por isso, mesmo nas circunstâncias difíceis e nas dores que Deus nos envia, enxergue como Deus está querendo trabalhar no seu coração, para você ser um pouco mais sensível à graça dele no mundo e ser um crente um pouco mais parecido com Jesus. Cristo abriu o caminho e a obra dele nos salvou de quem nós somos, pessoas idólatras, pessoas religiosas, pessoas legalistas, e nos levou ao evangelho da graça, que a graça nos salvou, e não só nos salvou, mas em Efésios 2:10 diz que essa graça também preparou boas obras para que vivêssemos. Por isso que nessa semana, você e eu, pela graça que te salvou, minha irmã, pela graça que te salvou, meu irmão, você seja enviado a boas obras e ao evangelho prático. Não viva de conversa, não viva de citação de texto bíblico que nem Jonas vivia, não viva de teologia conceitual. O que Deus precisa, o que as pessoas precisam é de prática. Por isso, feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma noite, Senhor, ter exposto o nosso coração. Muito obrigado por em mais uma noite o Senhor nos exortar e nos direcionar a Cristo, como aquele que é o exemplo perfeito e a maneira, a forma de qual a nós possamos nos transformar e sermos diferentes de quem nós somos. Por isso a gente não precisa continuar desse jeito. A gente não precisa viver assim, existe um caminho, existe uma solução, existe uma salvação em Jesus, do qual todas as pessoas, em todos os lugares, de todas as épocas, contextos e passados, através da fé em Cristo, podem ser salvas de si mesmas. Por isso que o Senhor venha salvar o nosso coração. Não deixa que a gente viva cego na igreja, cegado pela religiosidade, cercado pelos métodos, cercado pelo serviço, cercado pelo ativismo, mas sem conhecer a Deus de verdade, sem ser transformado de verdade. Mas nos leve a um coração verdadeiro, que vive e entende o evangelho da graça. E essa graça que através da obra gloriosa de Cristo nos transforma e nos direciona a vivermos um evangelho prático durante a nossa semana e em tudo aquilo que nós fazemos. Por isso nós oramos e oramos por sua capacitação em nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. Por isso nós saímos daqui nessa noite enviados a uma missão da gente nessa semana ser um pouco mais parecido com Jesus. Por isso eu digo que o Evangelho não é uma linha reta. O Evangelho não é um caminho plano. Às vezes a gente foi criado numa cultura, numa ideia, de que o Evangelho é como se fosse uma rua muito reta, da qual a gente vai andando e um dia a gente chega lá. Mas mais do que uma rua reta, o Evangelho se parece muito mais com uma escada. Que para você alcançar o próximo nível, você tem que subir mais um degrau. E Deus, Ele coloca esses degraus para a gente amadurecer na vida. Por isso, não adianta a gente aceitar Jesus, não adianta a gente viver na igreja, não